Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje aqui em Sorocaba, tá uma manhã chuvosa, sabe aquela manhãzinha preguiçosa, que a gente tem aquela vontadinha de ficar enrolado nas cobertas, né? E essa já é a primeira vitória, já é essa, né? Levantar desses dias preguiçosos que dá vontade de esticar um pouco mais o sono, né? Então quando a gente faz esse esforço, se levanta e vamos enfrentar a vida, a gente já tem aí a primeira vitória. E eu quero compartilhar com vocês hoje, na nossa leitura. Você que assiste o vídeo, às vezes você está assistindo o vídeo e está se perguntando assim, que leitura é essa? Aqui na nossa igreja a gente tem um grupo de leitura bíblica e todos os dias tem uma porção que a gente lê da palavra de Deus, até que a gente leia toda a palavra de Deus. Se você quiser fazer parte desse grupo, você pode pedir aí em algum comentário, em algum momento, e a gente inclui você no grupo. Por mais que o grupo já esteja caminhando bem, nunca é hora errada começar a ler a palavra de Deus. Sempre é a hora certa, né? Um outro conselho que eu dou, quando você está assistindo o vídeo, assiste até o final, viu? A nossa reflexão, ela vai até o final. Às vezes você assiste o vídeo aí, assiste 1 minuto, 30 segundos, não aproveitou nada, né? Você tem 8, 10 minutinhos para assistir o vídeo. Vai até o final, tá bom? Olha, hoje eu quero compartilhar com você aqui no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 20. É um capítulo pequenininho de 8 versículos, né? E ele começa falando assim: na primavera, na época em que os reis saem à guerra, Joabe, que era o general do exército de Davi, conduziu o exército até a terra dos Amonitas e a arrasou, enquanto Davi ainda estava em Jerusalém. Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Bom, era assim que se resolviam as questões, viu, gente? A gente às vezes lê a Bíblia e fala, nossa, mas essas guerras, essas coisas, não eram só os israelitas, todos eles faziam guerra. Assim as coisas eram resolvidas naquele tempo, né? E também, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter discernimento daquilo que é mandado por Deus e daquilo que não é mandado por Deus, mas é uma narrativa do que aconteceu. Aqui você tem uma narrativa do que aconteceu. Então, às vezes a pessoa lê um texto, aqui, tá vendo? Esse povo fazendo guerra, e depois diz que é crente, não sei o quê. Aqui é uma narrativa, não tem nada que dizer, foi Deus que mandou Joabe lá, tal. É a narrativa do que aconteceu. Aí eles resolviam suas questões fazendo guerra. Aliás, ainda hoje, mundo afora, muitos países resolvem suas questões, suas desavenças com guerra. Nós temos quantas guerras hoje acontecendo aí mundo afora, né? A Rússia e a Croácia estão em guerra há anos, né? Judeus e palestinos em guerra. Em vários países da África, da Ásia, tem guerras acontecendo nesse momento, né? Que a gente não tem muito conhecimento, porque não tem uma grande divulgação na mídia, né? Agora há poucos dias nós tivemos uma questão aqui de um país invadindo a Venezuela e prendendo lá o seu líder, seja ele bom, seja ele ruim, não é essa a questão, mas a questão é que ainda hoje muitos resolvem suas desavenças fazendo guerra mesmo, né? Literalmente fazendo guerra, o que mostra que nós não evoluímos muito quando o assunto é diálogo e respeito, né? Nós ainda temos muito que evoluir nas questões de diálogo e respeito uns pelos outros, né? E no texto aqui nós lemos aqui algumas coisas muito interessantes, a partir do versículo 4, diz assim, olha, houve depois disso uma guerra com os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai,
um dos descendentes de Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Quem são esses descendentes de Refaíns? Gigantes. Eram os homens gigantes que existiam naquela época. Gigantes, homens de, dizem alguns estudiosos, podiam chegar a 2,50 metros de altura. Diziam que o Golias podia ter 2,80 metros de altura, né? Eu tenho 1,78 m, quase o dobro de mim. Para mim já é um gigante, eu não sei para você, mas se um homem de 2,50 metros aparecer na minha frente, para mim ele é um gigante, né? Então aqui diz que o Sibecai foi lá e lutou contra esse Sipai, que era um gigante. Depois no versículo 5 diz assim: noutra batalha contra os filisteus, esses gigantes eles estavam ali entre os filisteus. Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias. Quem era Golias? Aquele que foi enfrentado por Davi, né? Noutra ocasião. No versículo 6, noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura, tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, né? E também era descendente de Rafá, que eram gigantes, os defendentes de Rafá, ou Rafaim, né? Ele desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou, né? Então nessa família não foi só Davi que enfrentou um gigante. O irmão dele, o Jonatas, enfrentou o irmão, né, de Golias. Quem enfrentou o irmão de Golias foi Elanã. Mas o que eu quero destacar com isso? Que esses israelitas e outros povos que lutavam contra os filisteus tinham que enfrentar esses gigantes, né, esses homens de grande estatura, que eram literalmente, né, um grande problema para quem quer que os enfrentasse, né? Estão ouvindo o barulhinho da chuva? Tá chovendo bem aqui. Hoje, nós também enfrentamos gigantes, que são grandes problemas, né? Muitos de nós têm grandes lutas, grandes problemas gigantescos para serem resolvidos. Eles dão muito trabalho, exigem muito gasto de energia, muito tempo, né? Mas eles não são invencíveis, não são invencíveis. Tal como esses gigantes aqui que esses homens enfrentaram, eram grandes guerreiros, problemas difíceis de serem enfrentados eram, mas não eram invencíveis. Um problema, ele é invencível até que a gente dê a ele esse poder. Às vezes nós damos aos nossos problemas o poder de não serem solucionados, o poder de não serem resolvidos, né? Ficamos girando em torno deles e não fazemos o que é preciso fazer para que eles sejam resolvidos. É claro que não estou dizendo que eles são fáceis de serem resolvidos, não, né? A qualidade deles já diz da dificuldade. São gigantes, porém não são invencíveis, né? Deus, em nome de Jesus Cristo, pode nos dar a vitória sobre qualquer problema, seja quão grande ou gigante ele for, viu? Creia nisso, receba isso na sua vida, creia nessa palavra que não é minha, é bíblica, né? Deus pode nos dar a vitória sobre toda e qualquer dificuldade, né? E se essa dificuldade não for possível de ser superada por nós, é porque o Senhor tem algum propósito de ensinamento para nós, e aí nós temos que buscar o discernimento.
Mas há uma outra coisa que às vezes a gente faz, viu? Às vezes nós tornamos coisas pequenas em coisas grandes. Sabe que eu falo que a gente na vida, a gente sempre tem que ter grandes projetos. Sabe por quê? Se a gente não tiver grandes projetos, a gente vai pegar apenas coisas pequenas e transformar em coisas grandes. E às vezes a gente pega pequenos problemas e transformamos em gigantes. Transformamos lá em Lami, transformamos em Sibekai, né? Em Sipai, né? Sibekai não é um gigante, o Sipai. Transformamos coisas que deveriam ficar no lugar de pequenas em coisas grandes. E a gente vai além. Às vezes a gente pega essa coisa pequena, transforma numa coisa grande. E aí, a partir do momento que a gente transformou ela numa coisa grande, a gente dá a ela o poder de ser insolúvel. Algo impossível de ser resolvido, né? E a gente permite que essas coisas pequenas que foram transformadas em grandes e impossíveis de serem resolvidas causem grandes estragos na nossa vida. Meus irmãos, não façamos isso, não. O que é grande, o que é gigante, ok. E existem. Mas o que é pequeno tem que ficar no lugar de pequeno, né? A gente não pode dar para as coisas pequenas o lugar de coisa grande, tá bom? Deixemos cada coisa no seu lugar. O que é grande, que seja enfrentado com coragem e com a força que vem de Deus por meio de Jesus Cristo para as nossas vidas. Agora, o que é pequeno, que seja deixado no lugar de coisa pequena e não as transformemos em coisas grandes. Demos a elas soluções rápidas, porque elas exigem isso, tá bom? Seja dificuldade grande ou pequena, todas elas nós podemos vencer com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe.